Fala aí, rapaziada do universo Red Pill. Olha eu aqui novamente. Dessa vez eu venho trazer algumas reflexões gerais a respeito de relacionamentos amorosos entre um homem e uma mulher. Hoje eu quero falar sobre as falsas expectativas, sobre o universo de ilusões que nos cerca. Hoje nós vamos falar sobre a Matrix. Muito falamos sobre as pílulas de diversas cores, que seriam os estágios de consciência em que o indivíduo se encontra quando se trata de relacionamentos amorosos. As mais conhecidas são as azul e a vermelha. O sujeito Bully Pill ainda está preso em um mundo fantasioso e cheio de ilusões, não consegue enxergar a realidade. O sujeito Red Pill já está desperto e consegue enxergar a realidade da vida como ela realmente é. Falamos muito disso, porém não falamos do universo de mentiras e falácias que nos cerca. Esse universo fantasioso que trataremos a seguir é tão humilhante, degradante, pútrida, fétida, desprezível, repugnante, maliciosa e mentirosa Matrix. Então, antes de mais nada, peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like e comente, para que possa estar incentivando a postar mais vídeos e abrir os olhos daqueles que tiverem interesse no assunto. Dito isso, então, vamos lá. O que seria a Matrix? A Matrix seria este universo em que vivemos. O mundo em que estamos inseridos quando estamos tratando de relacionamentos. Para aqueles que já tiveram a oportunidade de ler o livro de Gênesis, onde fala sobre o começo da humanidade, sob um espectro criacionista, através do Deus de Abraão, puderam ter uma oportunidade de analisar, segundo lógico, sob essa ótica criacionista, o que seria a primeira das Red Pills do mundo. Lá, encontramos um ser que foi criado por um Deus. Deus este que, segundo esta ótica, tem todo o poder na palma das suas mãos. E este Deus diz: criarei o homem à minha imagem e semelhança. A minha imagem e semelhança eu o criarei. E assim se fez. Ou seja, o indivíduo masculino teria sido criado à imagem e à semelhança de um Deus. Lógico que essa semelhança aqui, com certeza não se trata de semelhança física, e sim de semelhança espiritual. Até porque um Deus não precisa de mãos para pegar, de pernas para andar, nem de olhos para olhar. Nossa semelhança espiritual com o Criador já nos denota que fomos feitos um ser completo, e de extremo poder de espírito. Logo então, depois disso, Deus teria decidido gerar o sexo feminino através de uma pequena parte do homem. De forma simbólica, as escrituras dizem que Deus retirou apenas uma costela e assim o fez. Pela lógica criacionista, Deus que faz tudo perfeito, não submeteria sua obra à degradação, logo, assim, a parte que ele retirou de nós não nos tornaria imperfeitos, tampouco incapacitados. Apenas retirou aquilo que estava sobressalente, aquilo que não nos comprometeria unicamente pela sua falta. A falta daquela costela por si só não teria a capacidade de tornar o homem menor do que ele foi feito. Aquela única costela, simples e restrita que foi retirada do homem com um escopo de ajudadora, agora tem vida. Mas, assim como o homem, ela também tem algo que a tornava uma deusa aqui nessa terra. A tão sonhada e famigerada liberdade. Isso mesmo, meus amigos, esta mesma liberdade que lhe foi dada de graça e que, por não saber aproveitar, ela a perdeu, e até hoje busca incessantemente em seu íntimo, lutando contra tudo e contra todos, buscando um culpado, um algoz que a teria usurpado a mais valiosa riqueza que lhe foi concedida por seu Criador. Liberdade esta que, na primeira oportunidade que teve de se comunicar com outro ser diferente, deixou-se levar por uma mentira, por uma enganação contada por um animal o qual possuía em seu caráter um veneno mortal e que futuramente teria sido batizado de pai da mentira. Hoje a mulher luta com todas as forças para ter sua liberdade de volta. Sua cegueira espiritual não a deixa perceber quem a enganou e, também, não a deixa perceber que ela, unicamente ela, foi a culpada da sua perca. Essa cegueira faz achar que fomos nós homens quem retiramos sua liberdade, motivo este que até hoje esta luta não finda. O homem, por sua vez, teria se corrompido não pela mentira do animal, mas sim pela confiança que o mesmo atribuía àquele ser feminino, que foi formado apenas de uma costela e que, com certeza, não carregava e nem carrega em si todo o espectro de poder e glória que seu pai o teria concedido. Os princípios de moral e honra são bons exemplos de sentimentos que nem todos os espíritos que se dizem humanos têm a possibilidade de carregar consigo. Aquela mentira contada ao pé do ouvido, naquela fábula, entrou no íntimo da mulher como uma música, desencadeando desejos e sensações que, de certa forma, se não esculpiram, com certeza escancararam o verdadeiro molde do seu ser.
Hoje a mulher é altamente influenciada, e se delicia ao sentir o sabor e o cheiro de uma mentira bem contada. Mesmo sabendo, por exemplo, que um elogio feito a ela é falso, ela se alegra e se derrama, porém uma verdade firme, se a proferirmos, pode destroçar seus sentimentos e fazer com que ela rejeite para sempre aquele que a comunicou. Aquelas que até hoje fazem pactos com aquele animal da fábula não conseguem esconder sua afeição e desejo animalesco, retratam e vivenciam toda essa história que contada de forma sutil e ao mesmo tempo macabra. Como é o caso da cantora Rihanna, que em sua música I Love the Way You Lie descreve tudo isso que estou falando, e que, ao encontrar um homem que se utiliza dos mesmos modos de agir e de pensar daquele animal, permanece altamente presa e cativada naquele relacionamento. Deixarei a letra e tradução da música da cantora Rihanna aqui na descrição para quem tiver interesse. Para aqueles que não acreditam na teoria criacionista e também não acreditam em nenhuma divindade, não levem em consideração os fatos até agora aqui citados como uma realidade fidedigna. Encarem apenas como metáforas que foram citadas para tentar explicar algo grande de forma simplificada. Observem que essas passagens foram escritas há muito tempo atrás por homens que tiveram seus nomes firmados e que conseguiram perpassar inúmeras gerações com suas filosofias e ensinamentos. Atualmente, continuamos presos no mesmo erro cometido primordialmente. As mulheres continuam sendo fascinadas por mentiras e ilusões, e os homens continuam confiando, se entregando e gerando expectativas naquelas que não detêm em seu íntimo as características necessárias para serem dignas de tais proezas. Se observarmos as características femininas, podemos observar que elas que se dão muito bem com a falsidade. Elas conversam entre si derramando enxurradas de mentiras umas para com as outras. Falsos elogios, fofocas, bajulações, e tudo isso as fascinam. Pois, mesmo sabendo que são amizades falsas, elas as mantêm ao seu redor, diferente dos homens, que é o menor sinal de traição de um suposto amigo ele já o descarta e não mede esforços para mostrar seu desconforto com o ocorrido. Outro fato considerável é o fato de a maioria das mulheres aceitarem em seu íntimo a traição por parte dos seus parceiros. Isso se dá pelo fato de que não possuem em si mesmas uma base sólida de princípios que vá contra um ato de traição. Como poderiam ir contra algo que para elas mesmas seria impossível de conter? Elas mesmas não conseguem dominar tais tentações. Os homens continuam errando. A sociedade moderna quer, a todo custo, transformar a mentalidade masculina de forma em que sejamos sempre subservientes às vontades e aos caprichos das mulheres. Toda a lavagem cerebral que é feita nos homens desde a infância, dizendo-nos que devemos ser românticos, amáveis, dedicados às mulheres e ao casamento, que devemos nos esforçar para conseguir uma esposa, e que elas são seres meigos e angelicais. Toda essa lavagem cerebral visa nos manter presos nesse primeiro erro. Erro este que resume e conceitua de forma eficaz qual é o principal motivo da degradação humana. Entramos em um relacionamento amoroso esperando da mulher características que são essencialmente masculinas. Entramos buscando fidelidade amorosa. Esperamos que as mulheres nos amem pelo que nós somos em nossas essências e não pelo que nós possuímos, pelo nosso status, pelo nosso poder e fama diante da sociedade. Porém, isso nunca poderá ser alcançado. Porque se fosse para amar alguém incondicionalmente, elas não amariam aqueles que se utilizam de mentiras, falsas promessas e ilusões passageiras, como podemos verificar em nosso cotidiano. As mulheres nunca nos amarão incondicionalmente, pelo nosso caráter ou pela nossa bondade. Esse sentimento é derivado de um princípio chamado de honra. E, como já disse, nem todos os seres humanos possuem tais características. Elas apenas sentem prazer por estar do lado de um homem que tem um certo poder diante dos seus olhos. Aquele homem que tem o poder financeiro, o poder social ou, no caso das mulheres mais simples intelectualmente e em beleza, se contentam com aqueles que têm o poder apenas de prover a sua subsistência da família. E se sentem poderosas e orgulhosas diante das outras mulheres por conseguir, de certa forma, dominar e segurar ao seu lado aquele que detém a força e o poder os quais elas não possuem. Isso é um dos fatores que influenciam na chamada hipergamia feminina. Muitos trazem à mente a figura da mulher dos séculos passados para tentar mostrar como elas eram diferentes em seus modos e pensamentos. Porém, cabe ressaltar que nos séculos passados, nós homens não estávamos tão entregues aos truques e artimanhas que essa sociedade podre vem nos submetendo aos poucos, e que, atualmente, nós estamos aceitando sem recusas, assim como o cordeiro quando vai ao matadouro. Elas,
Por serem inteligentes, por muitas vezes, guardavam seus pensamentos e desejos em seu mais profundo íntimo. E, consequentemente, controlavam seus gestos e atitudes, pois sabiam que não estávamos tão entregues como estamos hoje em dia. Devemos ser realistas e reconhecer que, atualmente, se existe algum errado aqui nesta história toda, com certeza não é a mulher. Ela apenas está aflorando tudo aquilo que sempre esteve no seu íntimo desde os primórdios da humanidade. O erro está com aqueles que possuem uma força natural dada ao seu espírito e que de forma leviana vêm cedendo aos poucos às tentações da carne, visando a beleza e a luxúria feminina, em detrimento da subordinação e respeito que são as únicas coisas que devem ser garimpadas em uma mulher. Caso encontrássemos essas características, aí sim poderíamos entregar aquilo que nós temos, oriundo da honra, que é o amor. Como não encontramos, devemos dar apenas aquilo que lhes faz bem, a mentira. Ao entrar em um relacionamento pautando-se totalmente pela mentira de sentimentos, você estará, caso consiga, totalmente blindado. Pois você não a terá dado seu bem maior. Isso a tornará totalmente apegada nesta relação, pois estará tendo doses diárias daquilo que lhe alimenta e lhe fascina. Daquela doce música que foi cantada ao seu ouvido desde a criação e que a deixou tão cativada. Haverá uma luta incessante para dominar aquele que detém o poder, mas, de forma alguma cede. A própria palavra fala, de tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele provém as fontes da vida. Então, já sabem de muitas coisas, meus amigos. Caso desejem entrar nessa guerra pesada, já entrem sabendo em que terreno estão pisando e quais armas devem utilizar para vencer e neutralizar o inimigo. Sem mais delongas, por enquanto é só isso. Se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like, e vá na descrição conferir a letra da música macabra de Rihanna. Abraço, e até mais.